Sou entre flor e nuvem, estrela e mar. Por que havemos de ser unicamente humanos, limitados em chorar? Esses versos abrem o poema Inscrição, de Cecília Meirelles, uma das maiores poetas brasileiras. E aqui ao meu lado, para estrear esse programa Poesia de Corpo Inteiro, temporada 2023, Ida Vicência, pesquisadora, escritora, jornalista como Cecília e também crítica de teatro e literatura. Ida, seja muito bem-vinda ao programa Poesia de Corpo Inteiro. Estou muito agradecida e surpresa. Temos uma poeta aqui. Eu não sei como cobrir esse seu brilhantismo. Cecília tem poesias surpreendentes, né? O meu cavalo de batalha sempre é a liberdade, que é a palavra dela, né? E você acaba de lançar esse livro aqui pela editora Atma, né, do Grupo Valer, uma homenagem a Cecília Meirelles. Como é que começou os seus estudos, as suas pesquisas sobre Cecília? Desde pequena, quando eu descobri o romanceiro, eu me apaixonei pela Cecília. E quando eu fui fazer os trabalhos acadêmicos, eu percebi que não tinha Cecília nos trabalhos. Aí fiquei me perguntando o que está acontecendo com uma das nossas maiores poetas, se não a maior. E comecei a pesquisar. E assim aconteceu esse livro, que é Desde o Nascimento até a Sua Morte, uma homenagem a todas as presenças de Cecília. E aí temos a vida da poeta desde o início, e ela não gostava de ser chamada de poetisa, né, Cecília? Isso. É uma poeta sem escolas, porque ela sempre foi muito livre, né? E eu não sei se eu já falei o poema dela que me encanta, né? Sobre a liberdade. Liberdade, essa palavra que o ser humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não esqueça. Essa é uma das passagens do início do romanceiro. E as pessoas, desde que Cecília ficou conhecida, ela nasceu em 91, mas só em 1939 que ela foi convidada para a Academia Brasileira de Letras, teve um prêmio com o livro A Viagem, e era realmente um dos livros mais lindos que temos sobre poesia. Mas, aliás, eu aconselho esse livro pela beleza para quem amar poesia. E eu amo poesia, né? Os nossos leitores também. A gente está aqui no lançamento, cheio, casa cheia, aqui na Livraria Nacional em Manaus. E como é que é? Ida, hoje você vive no Rio de Janeiro, onde Cecília também viveu. Como é que é essa tua relação com o Rio, com Manaus e com Cecília? Eu fico um pouco entre as duas cidades. Eu conheci Manaus ainda na década de 70, no final. Trabalhei na sua televisão, que se chamava TV Educativa, e fazia também programas com autores e artistas. E é uma época muito rica da minha vida, eu tenho lembranças ótimas. Nós fundamos até um grupo de dança chamado Dança Viva, que chegou a lotar o Teatro Amazonas com um espetáculo sobre o Milton Nascimento, chamado Raça. E aí, infelizmente, eu tive que me afastar, ou felizmente, porque eu fui fazer mestrado e doutorado. E esse livro é resultado da sua pesquisa, né, de doutorado, é de um longo tempo. Certo. E tive fora do país também pesquisando Cecília, né? E descobri, fiz uma provocação para os que seguiam Cecília, dizendo que ela era uma pré-modernista.
Não sei se ela gostaria muito de ser enquadrada em qualquer escola, mas depois que ela começou a escrever livremente, depois de viagem, porque antes ela seguia muito o simbolismo, as poesias orientais são maravilhosas as dela, mas tinha aquele caminho, eu estou sendo simbolista. E de repente ela descobriu um mundo novo e começou a ser ela, completamente livre. Daí Em essa qual palavra. livro que você... Nossa, Primeiro, Viagem, né? Que ela ficou famosa pelo livro, mas já estava a caminho o romanceiro. Viagem veio antes, mas ela, uma pessoa de múltiplas atividades, tanto que ela dizia brincando, não se preocupem em fazer biografia comigo, porque a minha vida é um baralho revirado. Quem conseguir botar esse baralho em ordem, escreveu sobre mim. Acontece que eu acho que ninguém vai conseguir, porque ao mesmo tempo ela foi professora, jornalista e atravessou 2 guerras mundiais, ditadura, né? 2 ditaduras. Ela trabalhava na ocasião não seria como direi, televisão, mas era uma organização do governo Vargas que se escrevia sobre, se convidava artistas. E ela abriu um novo caminho de educar a criança também, que eu não sei como chamar, mas era uma revista de cultura que ela franqueava para as crianças. Ela ganhou uma escola, Morisco, na época do Getúlio. E a educação, começou a educação, começou a fazer para desenvolver o cidadão e não aquele menino que estuda para decorar uma lição. Ela queria formar um cidadão cultural, uma questão Brasil, desenvolvimento do país. E aí ela nem sempre era bem entendida. Né? Por conta dessa luta dela, né? É verdade. Pela educação. Isso. Por uma educação revolucionária também, né? Totalmente. Na época, tudo que se referia a uma educação livre e cheia de iniciativas dos jovens, porque ela ganhou, inclusive, um pavilhão Morisco, para trabalhar como quisesse, livremente. Então, ela fez aulas de artesanato, de todo tipo, tinha recreação e tinha criação. As crianças escreviam as suas próprias, seu pensamento, e, de repente, mudou o governo, caiu, veio a ditadura Vargas, infelizmente, teve esse período, né? E ela teve que recomeçar novamente, mas nunca abandonou o magistério, que era outra coisa viva na Sicília. Enfim, tinha tudo para atrair uma professora, uma pessoa que gosta de poesia, e atraiu. Você, Ida, entrou pela crítica literária também, pela crítica teatral, é pesquisadora e escritora. Tem livros publicados, livros infantis. Vem aí um livro de poesia também? Olha, ele é um livro estranho, se chama um romance fantasia. E as personagens são míticas e querem ser poetas, querem ser contistas e vão mostrando o que elas têm para apresentar, e o livro já vai mostrando aquele tratamento que é da autora, né?
Perfeito. E ao longo do tempo as mulheres sempre escreveram, mas feitos como esse de publicar mais de 50 obras como Cecília são raros. Por isso ela se destaca tanto, né? Completamente. E obras maravilhosas, excelentes, né? Você não tem nem na época que ela começou, uma menina ainda, a escrever, com 16 anos ela já tinha livros. Em nenhum momento ela não foi brilhante, né? Então, é uma pessoa eleita. E para os leitores que vão encontrar essa homenagem, o que eles podem esperar dessa homenagem a Cecília Meirelles? Eu comecei a ler as poesias da Cecília e sentia muita falta de saber um pouco mais sobre ela. E me apaixonei de tal maneira pelo trabalho poético que comecei a seguir um conselho dela, que ela disse: quem quiser saber sobre a minha vida é só organizar esse baralho revirado. Eu digo, eu vou organizar esse baralho revirado, mas eu acho que não organizei. Mas botei tudo o que o leitor gostaria de saber. Eu coloquei nessa edição, tenho quase certeza, desde o nascimento até a morte. Eu espero todo sucesso. Sim. Que ela merece. E a protagonista do nosso programa é a palavra. Eu vou pedir para você ler um trechinho de uma palavra do seu livro. Porque Cecília tem uma grande epopeia, né? Que é o Romanceiro da Inconfidência. Até a gente brinca que o Drummond falou, mas como? Eu sou mineiro e foi uma mulher carioca que escreveu sobre esse grande acontecimento mineiro, nenhum homem escreveu. E ela pondera, não, a ocasião não era de escrever sobre ele. E aí, como jornalista, ela foi cobrir um aniversário do que se deu no século XVIII ainda, né? E começaram os personagens a surgir e a falar com ela. Chegou em casa, começou a escrever. Uma coisa mágica, que ela não explicava como acontecia. E eu vi esse maravilhoso mar absoluto, que é importantíssimo na vida dela, porque eles vieram de Portugal e, como todo o povo português, tem a sua influência ibérica, né? Tem muçulmanos, tem orientais, enfim. Então ela fez a grande poesia que eu considero outra epopeia, que se chama Mar Absoluto. E ela, só nesse primeiro verso, a gente já tem um sentido do que é esse mar absoluto. Foi desde sempre o mar. Multidões passadas me empurravam como barco esquecido. Agora recordo que falavam da revolta dos ventos, de linhos, de cordas, de ferros, de sereias dadas à costa. E o rosto dos meus avós estava caído pelos mares do Oriente, com seus corais e pérolas, e pelos mares do Norte, duros de gelo. E aí ela vai contando a chegada da família até o Sul, até o Brasil. E o mar está presente em toda a poesia da Cecília, né? Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Ida, eu te agradeço imensamente por ter aceito esse convite de participar do nosso programa. Eu que agradeço. Muito sucesso. Foi uma emoção para mim, realmente. Muito sucesso no lançamento. Quem quiser encontrar o seu livro, onde pode encontrar? Livrarias em Manaus, depois vai haver o lançamento. Vai ter um lançamento no Rio, né? Vai ter o lançamento carioca e depois o paulista. E eu penso que esse livro vai ser conhecido. Espero que até internacionalmente, mas aí já sonhamos. Vai sim. Yeah. Muito obrigada, Ida. Boa leitura para todos. Boa leitura, ótimo lançamento, sucesso. Obrigada. Conversei com Ida Vicênzia, escritora, jornalista, crítica de teatral e crítica literária,
sobre e que acaba de lançar uma homenagem a Cecília Meirelles. Fiquem ligados, esse é o programa Poesia de Corpo Inteiro, ao ar na TV Encontro das Águas, e também sigam as nossas redes sociais. O encontro de março do Clube de Leitura Leia Mulheres Manaus vai dialogar sobre a obra de Hilda Hilst. Com o tema Júbilo Memória Noviciado da Paixão, o encontro será online no próximo dia 18 de março, às 15 horas. Para participar, basta pedir o link de acesso à sala. Mais informações no Instagram leiamulheres.manaus. Com o tema Mulheres, a edição 2023 do projeto Navegar é Preciso, da Livraria da Vila e editora Aurora Eco, vai acontecer no Amazonas em uma viagem pelas águas do Rio Negro. Escritoras, musicistas e viajantes como Elisa Lucinda, Carla Madeira, Thalita Rebouças, Fabiana Cosa e Natália Timmerman estarão entre as presenças confirmadas. De 1 a 5 de maio. Mais informações navegarepreciso.org. Então, minha dica desse mês do Mil Folhas é esse livro de crônicas, Pequenas Conquistas Perdidas, do escritor Dori Carvalho, escritor, poeta. E esse livro é editado pela Valer, foi editado em 2021, na época da pandemia, e traz várias crônicas do escritor, da vida dele, paternidade, arte, política, convívio, cultura. É muito rico, é um livro que tem também aqui a orelha escrita pela professora e jornalista e escritora Ivânia Vieira, contracapa do Tenório Teles, e o prefácio do escritor Odenildo Sena. Então vale a pena aqui ler esse livro, Pequenas Conquistas Perdidas.